Então, ele começa com o esquecimento generalizado e progride até a total dependência. Tá? Então, nós vamos ver, né, que essa família ela precisa ser assistida porque esse idoso ele vai necessitar de todos os cuidados devido a essa dependência e muitas vezes ele não vai reconhecer aquela pessoa que está cuidando dele. Realmente é um processo horrível, né? O Aurélio está falando aí. Então, a doença de Alzheimer, ela tem início precoce, ela pode ter início precoce, com idade menor de 65 anos, e pode ter início tardio, com idades aí com mais de 65 anos. Quanto menor o início, menor aí a expectativa de vida, né? Se o início é cedo, a redução da expectativa de vida, ela também é bem menor. Com relação ao quadro clínico, né, o que é que acontece? Esse idoso, ele vai esquecer de realizar atividades simples, atividades da vida diária, como o banho, a alimentação, o vestir-se, a utilização do banheiro. Muitas vezes eles fazem suas necessidades na própria roupa, porque ele esqueceu de tirar a roupa. Eles vão para o chuveiro com a roupa, porque eles esqueceram que estavam com roupa, tá certo? Eles não se lembram, muitas vezes, quando eles saem de casa, eles não lembram como voltar, não lembram o caminho de volta. É por isso que, mais na frente, nós vamos ver que o comportamento da pessoa com Alzheimer é um comportamento de andarilho. Então, é aquela pessoa que anda e não volta para casa porque ela não sabe, tá? Então, ele pode passar pelo mesmo local várias vezes porque ele está perdido. Um cuidado que nós devemos ter, e entra aí como cuidado de enfermagem, é orientar a família a retirar objetos desnecessários, objetos pequenos, do meio da casa, né? Por exemplo, nós conseguimos andar pela nossa casa no escuro, tá? Por quê? Porque nós memorizamos onde é que estão os objetos. A pessoa com Alzheimer, devido a esse processo de memória deficiente, tá? Eles não irão conseguir lembrar de pequenos objetos que tem no meio da casa. Então, para evitar as quedas, que eles sejam retirados, que esses objetos sejam retirados, tá? E daí, tanto a questão desses objetos, como a questão de tapetes, como a questão de animais dentro de casa, e isso para prevenção de quedas com relação a esse idoso. Dificuldade de dormir, né? Como a gente viu, eles podem trocar aí o dia pela noite, principalmente aí devido ao processo de demência. Repetição e inadequação, eles esquecem o que já disseram, esquecem o que já fez, daí eles fazem a mesma coisa várias vezes, eles repetem a mesma história várias vezes, tá? E eles repetem na mesma intensidade, como se eles estivessem contando pela primeira vez. Tá? Então, se é uma história triste, ele vai contar naquela mesma tristeza, como se ele estivesse contando, né, a primeira vez. Pode tornar-se a sombra do cuidador. O que é a sombra do cuidador? É eles andarem sempre atrás daquelas pessoas que cuidam deles. E há um comprometimento na capacidade crítica e na capacidade de julgamento. Isso por quê? Porque a pessoa com Alzheimer, além dela apresentar a demência, o processo demencial, ele também vai apresentar delírios. E daí, como há um comprometimento intelectual, há um comprometimento na capacidade crítica e na capacidade de julgamento. Além disso, nós temos aí a sensação de culpa, né? De culpar, na verdade, outras pessoas com relação à perda de objetos. Sendo, pessoal, que na realidade não houve uma perda de objetos. Na realidade,
a memória dele está tão comprometida que ele esqueceu que colocou aquele objeto naquele local, tá? E daí ele vai culpar aquela pessoa por ter tirado, né, ter perdido aquele objeto, ter retirado aquele objeto de onde ele colocou. Isso pode causar o nosso último ponto aí, violência e agressividade. Por quê? Devido a eles terem a certeza que colocou o objeto lá na gaveta e outra pessoa tirou, eles vão se tornar agressivos e irritados com essa outra pessoa. Vão apresentar alucinações, principalmente auditiva e visual, tá? Como a gente sabe, o delírio aí está presente as alucinações e a questão da perambulação, né? Quando eles não sabem como voltar para casa. O diagnóstico, pessoal, nós temos aí, né, a avaliação médica e neurológica para identificar os sintomas, como depressão, hipotireoidismo e paralisia. Então, o que é que acontece? Tentam-se outros diagnósticos. Quando se vê realmente que um comprometimento que está ficando grave com relação à memória, ao processo de memória, aí que eles descartam esses diagnósticos e começam a trabalhar no possível diagnóstico que é o de Alzheimer. Tá? Podem fazer exames como tomografia, ressonância e eletroencefalograma. E daí o que será detectado? A diminuição do neurotransmissor acetilcolina. A acetilcolina, ela é responsável pelo nosso processo de memória. E daí, como a acetilcolina ela vai estar diminuída, a memória ela também vai estar alterada, tá? E mesmo com a medicação que possa aumentar, né, no intuito de aumentar essa acetilcolina, a memória dele já vai estar prejudicada devido ao processo, né, de envelhecimento e também devido às placas senis, que é o nosso outro ponto aí. As placas senis, pessoal, é uma rede de neurofibrilas, tá? Que elas ficam enrijecidas, dificultando aí o processo, a passagem das informações. Em todos os idosos, essas placas senis, elas estão presentes. Só que no idoso com Alzheimer, ocorre uma predominância dessas placas senis, o que vai dificultar a informação de um neurônio para outro. Tá? Então, veja que dentro do processo fisiológico do Alzheimer, nós temos aí o comprometimento da acetilcolina, que vai estar diminuída, o que vai trazer uma dificuldade aí no processo de memória. As próprias alterações do envelhecimento, né, que é a questão da perda neuronial, tá? E a questão da predominância das placas senis. Exatamente, Aurelice, né? O tratamento é a questão da qualidade de vida, tá? É a questão de retardar o processo, certo? É a questão de dar mais um tempo de vida a esse idoso com Alzheimer, tá? E devido, né, a esses três pontos, a questão da acetilcolina, das placas senis e do próprio processo de envelhecimento que já não se recupera mais. A causa, nós temos os fatores genéticos, é desconhecido, tá? Porém, ocorre aí como fator de risco pessoas que tenham parentes com Alzheimer, elas desenvolvam aí, elas sejam mais predispostas a desenvolver aí o Alzheimer, tá? Mas a ciência, ela não coloca isso como
fator realmente causal, né? Vem a questão aí do comportamento de vida, a questão dos fatores estressores, e vem o próprio processo de envelhecimento para interagir com todo esse histórico que esse idoso vivenciou, ok? E daí, pessoal, nós temos os estágios da doença de Alzheimer, tá? O primeiro estágio, que é o estágio inicial, vem a fase do esquecimento e das incertezas. Então, esse idoso, ele vai apresentar a questão de culpar as outras pessoas por objetos que ele guardou, tá? Nessa fase 1, já pode haver aí agressividade, a irritabilidade do idoso para com a outra pessoa. Então, é a fase do esquecimento das incertezas. É a fase 2, que é o estágio médio, é a fase confusional. Aqui, ele já vai apresentar confusão mental e intelectual. Ele já pode apresentar ele já pode apresentar alucinações, tá? Ele já pode apresentar ilusões. Aqui ele já vai sair de casa e já pode não saber como voltar. Ele já pode não saber como andar dentro da sua própria casa. Estágio 3, estágio posterior, que é a fase de demência. Aqui, pessoal, devido ao processo de demência, e nós sabemos que a demência ela é caracterizada pela agnosia, que é a dificuldade de reconhecer objetos e pessoas. Então, nessa fase 3, ele já vai começar a esquecer as pessoas. Ele já vai trocar o nome das pessoas, né, das pessoas da família. Ele já vai, muitas vezes, não saber o nome daquela pessoa, tá? Ele já pode apresentar, já no último, já no finalzinho do terceiro estágio, não reconhecer a pessoa, tá? E no estágio 4, né, que é o estágio final, que é terminal. Aqui, nesse estágio, ele já vai apresentar desrealização e despersonalização. A desrealização é quando ele não conhece mais ninguém. Ele não conhece mais as pessoas que conviveram com ele por toda a vida, tá? Ele não reconhece mais o local, né? A casa que ele morou sempre, ele já não reconhece mais, tá? Ele não vai reconhecer a sua realidade. Por isso que se chama desrealização. E também vai acontecer a despersonalização, que vem do personagem, ou seja, ele não vai reconhecer a ele mesmo, tá? Ele não vai saber, muitas vezes, o nome dele, ele não vai saber que é ele, determinadas características, se ele era fumante, tá? Se ele era um escritor, certo? Ele não vai saber coisas dele mesmo. É realmente o estágio final. Com relação ao tratamento, né, não há um tratamento específico, né, como a Aurelice falou aí, mas é a questão de retardar a sintomatologia, né, não é retardar a sintomatologia, é retardar a evolução da doença. Tá? Então, o cuidado visa aumentar a capacidade cognitiva e funcional que resta. Tratar problemas criados pela progressão da doença, como a questão da deambulação, do controle dos esfíncteres, da agitação. Então, esse paciente pode entrar aí com uso de ansiolíticos, pode entrar aí com fisioterapia para a questão do controle muscular, né? Da deambulação, que muitas vezes possa ser que ele nem deambule mais, tá? E dar um suporte ao paciente e à família. A família, pessoal, ela precisa ser assistida, ela precisa ser cuidada, né? Como a Aurelice falou aí, é triste, porque ela acompanha todo o processo evolutivo da pessoa com Alzheimer. Então, ela conviveu com a pessoa com total funcionamento, tá? E hoje ela vê aquela pessoa, né, com total dependência. Tá? Então, realmente é triste.
E nós temos, né, sintomas comportamentais com relação ao paciente com Alzheimer. Eles tornam-se andarilho, é aquilo porque eles não sabem voltar para a casa dele. Então, é aí onde o próprio idoso pode se perder e a família talvez nem o encontre mais. Daí a questão de não deixá-lo sozinho. A questão dele já se tornou dependente do processo. A questão da agressividade, né, que muitas vezes é porque ele culpa a outra pessoa de ter perdido o objeto, de ter retirado o objeto do local. Recusa de cuidados, tá? E essa recusa de cuidados, eles tentam ter essa independência, isso no início, né? Mas daí eles já não conseguem mais. Daí nós precisamos ajudar esse idoso no banhar, no vestir, no locomover, no alimentar, as necessidades básicas. Paranoia, né, devido às alucinações e às ilusões, então eles têm pensamento de estar sendo perseguido, de estar vendo pessoas, estar vendo vultos, falam muito com pessoas que já morreram, porque eles esqueceram que eles morreram e daí eles estão vendo, entra aí a questão das alucinações, ferimentos, a gente deve ter o cuidado com relação ao físico desse idoso, né, devido a pancadas, devido a quedas, daí o cuidado de retirar objetos, retirar tapetes, alucinações nós já falamos, né, a insônia, onde eles podem trocar o dia pela noite, eles podem tirar a roupa porque eles perderam a noção que estão no meio da rua, que estão no meio de pessoas e gritar, tá? Esses gritos, pessoal, eles são muito constantes, porque eles realmente, esses gritos, principalmente aí na fase 3, a fase 4, de 3 a 4, porque eles perdem a noção do contato, né? Do limite de voz. É muito triste, realmente, para a família, Thalita, e nós devemos dar esse suporte emocional para essa família, tá? Tranquilo, pessoal, com relação ao Alzheimer? E daí, nós vamos ver a doença de Parkinson, tá? Então, a doença de Parkinson é um distúrbio assim, neurológico lentamente progressivo que afeta com frequência os idosos. Então, assim como no Alzheimer, o Parkinson, ele tende a realmente progredir, né, de forma lenta, com relação à sua evolução, porém, pessoal, como é que eu posso dizer? Não estou achando a palavrinha, mas a questão da dependência, né, do idoso devido à doença, ela é mais rápida, tá? Devido justamente à questão dos tremores, que é tão característico no paciente com Parkinson, certo? Então, o que é que eu quis dizer, né, com essa palavrinha aí que eu parei? Né? Então, assim, a doença ela evolui lentamente, porém a sintomatologia ela aparece mais rápido, tá? Dificultando aí muitas vezes as atividades da vida diária, ok? Então, a incidência ela aumenta com a idade, chegando ao ponto culminante aos 75 anos. Às vezes o distúrbio progride rapidamente, mas há casos em que a evolução é lenta, com a pessoa permanecendo funcional por muitos anos, tá? E a fisiologia, pessoal, do Parkinson, que é a causa, é devido à diminuição do neurotransmissor dopamina. A dopamina, ela que vai trabalhar aí na questão do controle do nosso comportamento neural. Então, por isso os tremores serem muito característicos
no Parkinson, devido a esse descontrole aí causado pela diminuição da dopamina, essa questão da psicomotricidade, tá? Então, vocês observam aqui esses dois recortes. O primeiro recorte é, né, de um neurotransmissor que está sendo, no caso a dopamina, que está sendo o fluxo, ele está acontecendo. Então, vocês vejam que no neurônio receptor, no neurônio transmissor, está havendo uma produção, um fluxo normal com relação à produção da dopamina. Devido à produção normal de dopamina, ele está sendo enviado para o neurônio receptor também de forma normal. E daí a nossa motricidade ela está sendo controlada, tá? Na pessoa que tem Parkinson, vocês vejam que o neurônio transmissor, né, ele está produzindo pouca dopamina e, consequentemente, a pouca produção vai haver a pouca recepção aí do neurônio receptor, tá? Então, o fluxo ele está bem diminuído, característico aí da pessoa com Parkinson, tá? E daí, nós vamos ver o quadro clínico. Deixa eu dar essa gravurinha bem visível para vocês. Aqui, pessoal, eu chamo a atenção para vocês, né? Eu tirei essa gravura do Google, e eu chamo a atenção de vocês a questão aí dos sintomas do mal de Parkinson. Nós não trabalhamos com a palavra mal, tá? Hoje é doença de Parkinson, certo? Antes, na história aí do Parkinson, ela era tratada como mal, porque era como se fosse, né, um mal que assolava a pessoa devido a esses tremores. E hoje a gente sabe que é uma doença porque existe uma causa, que no caso é a diminuição do neurotransmissor, que é a dopamina. Tá? Então, a sintomatologia é bradicinesia, é perda de reflexos posturais, isso vem devido ao processo de envelhecimento, e outros sintomas que são os que a gente vai ver aqui, que são característicos da doença de Parkinson. Então, observe aqui esse senhor, tá? Vocês vejam que a postura dele está encurvada. Essa postura encurvada, ela vem facilitar a questão de quedas, tá? Veja que o idoso, dentro do próprio processo de envelhecimento, ele já apresenta uma cifose, né? Ele já apresenta a coluna aí encurvada. O idoso com doença de Parkinson, essa postura encurvada, ela fica mais acentuada, tá? Vão apresentar rigidez nas costas. Essa rigidez nas costas, ela é desencadeada, ela é provocada pela postura encurvada. Então, pessoal, esse processo que nós fazemos de, como é que eu posso dizer, né, relaxar a nossa musculatura, né, colocar a nossa musculatura para trás, levar a nossa musculatura para trás, no sentido de relaxar, de alongar a nossa coluna, o idoso com Parkinson, ele não consegue fazer esse movimento, tá? De alongar a coluna para trás, devido a essa rigidez das costas e a postura encurvada. Você observa aqui que cotovelos e pulsos, eles são flexionados, assim como quadril e joelhos, eles também são flexionados. Então, o idoso com Parkinson, ele não consegue fazer o alongamento nem com relação aos membros superiores, nem com relação aos membros inferiores. Tá? Apresenta tremores nas pernas, isso facilita as quedas, e também, pessoal, a marcha embaralhada e curta. O que é que acontece? Devido a esse aspecto meio robótico que é trazido para o idoso devido à rigidez em toda a musculatura,
tá? Esse idoso, ele vai começar a andar com passos curtos, tá? Então, ele não vai conseguir dar passos largos, porque ele não consegue alongar as pernas. As pernas, né, sempre são fletidas, joelho e quadril. Então, o obriga a andar de forma, né, robótica e com passinhos pequenos, o que facilita as quedas, tá? Por quê? Porque ele pode tropeçar num pé e no outro e cair. Apresenta os tremores nas mãos. Esses tremores nas mãos, pessoal, quando a doença inicia, esses tremores, eles são no repouso. Então, quando a mão da pessoa, né, com Parkinson, está em repouso, ele começa a tremer. Porém, no movimento, isso no início da doença, tá? Quando ele começa a movimentar essa mão, ela não treme. Por isso que no início da doença, o idoso ele consegue se alimentar. Só que com a evolução da doença, esses tremores tanto são com a mão em repouso, a mão parada em cima de uma mesa, ela está tremendo, como também ela vai tremer no movimento. Então, o idoso com Parkinson, ele já não vai mais conseguir se alimentar sozinho, porque no movimento de levar o garfo, a colher, a boca, ele vai tremer tanto que vai derramar a comida, tá? Então, veja que no início da doença, o tremor é só em repouso, só quando a mão está em repouso. Quando a mão está em movimento, ela não vai tremer. Só que com a evolução da doença, né, com o progredir da doença, essa mão ela vai tremer tanto no repouso quanto no movimento. Tá? A abertura reduzida dos braços, né? Isso é devido à flexão dos cotovelos e pulsos, tá? Inclinação para frente, essa inclinação para frente é devido à rigidez nas costas e à postura encurvada. E por último, nós temos aí fáscias inexpressivas, tá? Devido à rigidez da musculatura do rosto, esse idoso não consegue expressar sentimentos. Então, a face fica a mesma durante todo o dia. Ele não consegue sorrir, ele não consegue, muitas vezes, dar outro aspecto a essa fase, a essa face, tá certo? Realmente ele fica sem expressão. E daí, pessoal, falando sobre os tremores, né? Esse slide ele repete aquilo que eu já falei para vocês. Os tremores, ele começa com uma das mãos e em um braço e posteriormente estende-se para a cabeça. Frequentemente progride e evolui para ambas as extremidades superiores, tá? Embora presente no repouso, ela desaparece quando o paciente realiza um movimento intencional, né? Como eu falei para vocês, se o idoso com Parkinson, ele coloca a mão na mesa, ela vai tremer. Porém, se ele leva a comida à boca, fazendo esse movimento, ela não vai tremer. Isso no início da doença. Com o progredir da doença, se ele coloca a mão na mesa, ela vai tremer. E se ele realiza qualquer movimento, a mão vai tremer. Por isso que ele não consegue levar a comida à boca, por isso que ele vai se tornar dependente de outra pessoa para poder se alimentar. O tremor, ele vai causar rigidez e enrijecimento muscular, que levam à perda da expressão facial, porque como vocês viram, a cabeça ela também começa a tremer, e aumenta-se o risco de quedas. Esse risco de quedas, além dos tremores dos membros inferiores, tem a questão dos passos curtos, o que muitas vezes faz com que o idoso com Parkinson, ele, né, acabe batendo um pé no outro e caindo. Outros sintomas, né, temos a questão da salivação. Essa questão da salivação é porque o idoso, ele realmente vai ter uma dificuldade com relação a manter
essa musculatura orofacial rígida, tá? E vai dificultar com que ele fique com a língua dentro da boca, tá? Então, muitas vezes a língua ela está fora da boca, o que vem a questão da salivação, que só tende a progredir, né? E muitas vezes o cuidador, né, precisa estar com um paninho aí enxugando a saliva dessa pessoa, tá? Constipação, incontinência urinária, devido aí, né, à questão da musculatura, rigidez muscular, função sexual diminuída, fala lenta, depressão e dificuldade em realizar as atividades diárias, né? Vem aí a dificuldade de deambular, vem a dificuldade na alimentação, então vem a dificuldade, né, em todas essas atividades diárias, banhar-se, alimentar-se, andar, vestir, tá? E a doença progride por cerca de 10 anos, época em que ocorre a morte, geralmente por pneumonia ou outra infecção. Então, não quer dizer que o paciente morra de Parkinson, né? Ele morre pelas doenças oportunistas. Então, como ele vai, muitas vezes, evoluir até não conseguir andar, então ele pode se tornar acamado, e a gente sabe que um idoso acamado, vem aí a questão, né, das lesões por pressão, questão de pneumonia, questão de infecções, né? Infecções generalizadas aí, ou infecções que vai atingir outros sistemas, né? É o que a gente chama de doenças oportunistas. O diagnóstico, pessoal, entra aí a questão da anamnese do exame neurológico, né, que vem a questão da evolução dos tremores. Então, houve assimetria, né, no início dos tremores, né, e foi evoluindo para a simetria, tá? Então, a questão da presença dos tremores em repouso, que já evoluiu para os tremores em movimento, né? A questão da diminuição da dopamina, que nós já vimos que vem com o neurotransmissor, né, a fisiologia que vem, que é ocasionada devido à diminuição dessas dopaminas, tá? E os exames, né, a questão da sintomatologia. E como tratamento, pessoal, nenhum tratamento farmacológico ou cirúrgico impede a progressão da doença e é igual, né, ao que a gente viu lá no Alzheimer. É cuidar de combater as doenças oportunistas, né? Então, se ele apresenta pneumonia, vamos tratar a pneumonia. Se ele apresenta infecções, vamos tratar as infecções, né? Se ele apresenta lesão por pressão, vamos tratar as lesões por pressão, ok? E vamos trazer uma melhor qualidade de vida para esse idoso com Parkinson através dos cuidados, tá? Então, é como a Aureluz falou aí, não há uma recuperação, né? Mas o tratamento, ele tenta aí retardar o processo, tá? Então, quanto mais dependente esse idoso se torne, é porque a gente sabe que a evolução dessa doença está realmente progredindo de forma mais acelerada, tá? A demência, ela pode ocorrer após longos anos, tá? E o distúrbio de equilíbrio de 10 a 12 anos da doença. O que vai fazer com que esse idoso ele pare de andar com o Parkinson, certo? Tranquilo, pessoal, com relação ao Parkinson aí, ao sistema neurológico?